E eu finalmente assisti Adolescência, série da Netflix, que é, neste momento, a série mais assistida no mundo. E assim, o que eu tive de gatilho assistindo a série não foi brincadeira. Vou contar de forma breve um episódio do meu passado, do qual eu não tenho muito orgulho, mas já aconteceu há tanto tempo que agora vale a pena ser compartilhado. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu morava em Araçatuba, interior de São Paulo, estudava num colégio próximo da minha casa e os meus colegas de escola, eles eram os típicos adolescentes ou pré-adolescentes da época. Gostavam de futebol, gostavam de esportes, de música, cultura pop. É óbvio que eu não era um dos alunos mais populares da escola, porque, afinal de contas, e eu não quero me vitimizar aqui, eu não sou uma pessoa tão fácil de convivência, eu não sou uma pessoa tão sociável, eu sou tímido, às vezes eu tenho timidez para conversar com vocês através de uma câmera, mas eu sou negro. Tudo fica pior quando você tem algo em você que não é possível mudar. E tinha um cidadão, aquele garotinho, o Enzo, loirinho, branquinho, que era filhinho de papai, que ficava, não digo zoando, ele ficava ofendendo a minha progenitora com termos que eu nem sei se o YouTube vai entender do que eu estou falando para poder reduzir a visibilidade desse vídeo. Mas ele chamava a minha mãe de Kenga Macaca. Praticamente todos os dias. Ele conseguia variar o nível de ofensas à minha mãe. E num determinado momento, naquela aula de educação física que a gente vai para o pátio, disputar jogo de bola, futebol de salão, alguma coisa nesse sentido, o cara mandou a mesma ofensa. Porque assim, você criticar alguém é uma coisa, você ofender alguém é outra. Agora, ataque racista com 12, 13 anos de idade pode ser uma das coisas mais cruéis do mundo. Em resumidas contas, o cara mandou de novo o Kenga Macaca, sua mãe é uma Kenga Macaca, e eu não tive dúvidas, eu fechei o punho e mandei bem aqui na lateral da cabeça dele. Uma pancada só. Ele, em 3 segundos, ele ficou vermelho, 5 segundos depois ele começou a chorar, e aí 10 segundos depois ele parou de chorar e caiu desacordado. O inspetor de alunos ficou desesperado, chamou a ambulância, o diretor da escola também me chamou para a diretoria, e isso porque eu já tinha denunciado os ataques que ele estava fazendo tanto para a coordenação, quanto para o inspetor de alunos, quanto para a diretoria, e o diretor da escola disse que eu tinha que resolver os meus problemas por conta própria. Pois bem, eu resolvi. Quando esse episódio veio à tona, meus pais foram chamados para a escola e aí foi descoberto que havia uma omissão da escola em não tratar desse assunto de forma devida. Minha mãe hoje não pode falar sobre isso porque ela está acometida de Alzheimer, mas ela foi a pessoa que mais me defendeu na escola em relação ao racismo, em relação ao bullying que eu recebia, mesmo quando essa palavra bullying não existia. Então, assistir a Adolescência me fez voltar para esse tempo e me lembrar de tudo que eu passei e como isso era considerado algo normalizado pelos adultos. Eu tive a sorte de ter pais que não relativizaram isso e que tentaram me defender. Mas é assustador ver como os pais hoje, que são os pais da minha geração, no caso, nós, a minha geração se tornou pais, e como que os pais decidiram relativizar, ignorar e obliterar todas as falas, todas as denúncias e todos os sinais que os adolescentes hoje dão, que indicam que eles estão passando por isso no ambiente escolar. Não só no ambiente escolar, como também na família. Esse vídeo é dedicado aos pais, principalmente os pais da minha geração, na casa entre 40 e 50 anos. Vocês têm filhos hoje nessa idade, entre 13 e 20 anos. Vocês passaram por isso.
Com certeza vocês passaram por isso. Com certeza vocês passaram por tratamento abusivo, por assédio, pela discriminação, e aí eu não estou falando da discriminação racial, tem a discriminação social, por gênero, como no caso da série de estabelecer estereótipos ao outro em função daquilo que aparentemente a pessoa é, e estabelecer esses estereótipos a partir das aparências, algo que, sinceramente, pelo menos um quarto de século, isso está acontecendo nos colégios ao redor do mundo. Não vamos nos esquecer que o filme Meninas Malvadas, aquele mesmo roteirizado pela Tina Fey, um filme fantástico, ele define uma geração inteira e ele já falava desse comportamento dos adolescentes dentro do ambiente escolar sem que a gente soubesse o que significava a palavra bullying. Então, a gente não pode dizer que neste contexto de narrativa, onde os jovens, os pré-adolescentes chegam nas escolas já com todo esse perfil de simplesmente massacrar o colega a partir dos estereótipos e a partir das discriminações e dos preconceitos, a gente não pode dizer que esse é um plot inédito e revolucionário. Eu penso, ou tendo a pensar, que tinha muita gente tapada que não viu para o que estava acontecendo há pelo menos 25, 30 anos. Que não se lembra do que viveu na própria adolescência e que não entende que esse comportamento abusivo vem se perpetuando há pelo menos 50 anos, tanto no ambiente escolar quanto dentro de casa. Porque a série deixa claríssimo de que nós temos uma geração de pais, avós, membros da família responsáveis por esses jovens, totalmente responsáveis, que não sabem o que estão fazendo e que não souberam aprender as mecânicas para lidar com as gerações mais novas. Tá, eu sei que eu estou na posição mais cômoda dessa equação porque eu não sou pai, mas neste exato momento, com 46 anos, eu estou convivendo e trabalhando com jovens que têm idade para serem meus filhos, caso eu tivesse filhos no passado e hoje eles estariam mais ou menos com essa idade. Eu estou falando de adolescentes na casa entre 16 e 21, 22 anos. Eu estou trabalhando com essa geração. Trabalhando, tentando ganhar dinheiro com esses jovens. E é uma geração muito diferente da minha. E sou eu que tenho que aceitar o novo. Isso faz parte da vida. Os mais velhos precisam entender os mais novos, reconhecer a validade deles, identificar os seus discursos, identificar as motivações e trabalhar com eles. Nós temos que aceitar os mais novos. Nós temos que dar ouvido para eles. Somos nós, os mais velhos, que temos que dar atenção para eles. A adolescência fala de um episódio bárbaro que não aconteceu dentro do ambiente escolar, mas a motivação vem, ou pelo menos deixa implícito de que aconteceu a partir do convívio entre os alunos dentro do ambiente escolar, por isso que a investigação toma corpo dentro das escolas, porém, dentro da narrativa, que é uma narrativa recortada, e isso que eu acho genial na narrativa da série, que ela não mostra todos os eventos sequenciais de propósito para que você fique com os recortes de narrativa que a série escolheu contar, a gente percebe que esses alunos, esses pré-adolescentes, não se construíram dentro dessa visão egoísta, de uma visão imediatista, preconceituosa, porque simplesmente conviveram entre eles. A adolescência mostra uma faceta do jovem que, quando nos idos de antigamente a gente deixava claro que não gostava de alguém para que os adultos ouvissem e viessem corrigir a gente por uma fala mal pensada ou por uma atitude imediatista, dessa vez os jovens transferiram a sua verborragia através das redes sociais e através de códigos que nós adultos não entendemos. E é aí que está o lance. Os adultos não dão a mínima para ouvir essa geração. Não se importam em identificar a forma em como eles se socializam, se comunicam.
simplesmente ignoram isso. É um erro grosseiro. E muitos desses jovens se forjam nesses valores distorcidos porque os pais são assim. A gente tem que parar de pensar que um jovem, quando chega na idade dos 13 anos, já tem personalidade formada. É justamente a partir dessa fase da vida que ele começa a formar essa personalidade. E aí, a partir disso, começa a fazer as suas escolhas e, com alguma sorte, começa a se distanciar dos valores nocivos e negativos que pais e avós ensinam para eles. Eu sei que é duro o que eu estou falando, mas estou falando com propriedade. Pai e mãe não sabem o que fazer com o pequeno Jonathan, com aquele pequeno projeto de vida que tem e que nasceu a partir de uma relação, de um envolvimento, e que, em muitos casos, aquela criança precisa conviver com pais que precisam sair de casa cedo para garantir a grana para alimentar aquela criança, para garantir comida, roupa, remédio, e a criança não é obrigada a entender isso. Precisa conviver com pai abusivo, pai que trai, mãe que trai. Precisa conviver com a verborragia de tratamento, precisa conviver com o alcoolismo, consumo de drogas, precisa conviver com o fumo, precisa conviver com o pai fumante que te gera uma bronquite, precisa conviver com adultos que já vêm de gerações problemáticas, precisa conviver com adultos que receberam uma forma de educação e de criação de pais que também não sabiam o que estava fazendo. Hoje nós temos acesso à informação, hoje nós temos acesso até mesmo à terapia online, nós temos as ferramentas para sermos melhores, tanto os adolescentes quanto os adultos. Chegou a hora da gente quebrar com esse ciclo vicioso de ficar repetindo os erros dos nossos pais e dos nossos avós. A adolescência me deu gatilhos porque no pior momento daquele jovem de 13 anos, os pais simplesmente abandonaram o garoto, tentaram viver uma vida como se fosse uma vida normal e simplesmente fingiam que o problema não era deles. Eles não conseguiram reconhecer que parte da culpa é deles. E o que é mais delicioso de tudo isso? E a gente vai descobrir qual é a essência da motivação do protagonista em fazer o que fez. E no final das contas, meus amigos, isso vai esbarrar nos pais. Na verdade, é um evento com várias digitais, porque o melhor amigo influenciou, a própria vítima acabou influenciando, não que se justifique o que aconteceu com a vítima, mas ela também é parte envolvida na ação, e deixo claro que nenhuma violência é justificada, mas explica o que aconteceu, e é muito interessante ver que a série sempre trabalha não com o ato em si, mas sim com a motivação que levou o jovem a cometer a atrocidade que cometeu. E você precisa assistir a Adolescência sempre pensando na motivação, porque as causas, os motivos ajudam a apontar os demais culpados. Só ele pagou pelo ato. Várias pessoas envolvidas no mesmo incidente e ele é o único que foi para julgamento. E os pais que não tiveram nem competência para defender o filho de forma correta se vitimizam achando que eles não fizeram nada de errado. Quantas e quantas vezes eu já não vi essa história? Quantas e quantas vezes essa história já não aconteceu comigo? 90% dos pais que eu conheço sempre fazem aquela pergunta cretina e barata: aonde foi que eu errei? Esquecem que filhos têm personalidades próprias, têm individualidade, têm o que... Como é que é o termo mesmo? Livre-arbítrio. Então, eu recomendo que você assista Adolescência com muita atenção. Tem tudo para ser, talvez não a melhor série do ano, porque em alguns aspectos, não que ela erre na narrativa, mas ela aponta para resultados óbvios. Mas é importante que todos assistam porque é um retrato e é um reflexo fiel
de como nós estamos errando miseravelmente com nossos filhos e netos, como nós estamos errando com uma geração que está assim muito mais propensa e disposta a quebrar com o ciclo, a romper com esse ciclo vicioso de tratamento abusivo, de bullying, de perpetuação de valores como racismo, xenofobia, misoginia, homofobia. O fim da normalização dos preconceitos pode vir numa geração que, pasme, ouve BTS e Chappelle Roan. O fim desse ciclo vicioso pode vir numa geração que, por incrível que pareça, está driblando pais, educadores, todos os adultos ao redor, com mecânicas que vão dos códigos através das redes sociais até a ideia de eu não quero mais trabalhar presencialmente porque o meu chefe é abusivo. É uma geração que entendeu que a geração que hoje toma Prozac e que procura terapeuta para entender por que que a outra pessoa é uma grandíssima filha da puta, porque te abandonou quando deveria ter denunciado o regente do coral lá no principal instituto educacional de Santa Catarina, e você sabe muito bem de quem que eu estou falando. A geração mais nova entendeu que a geração do Prozac e da terapia está bem longe de ser feliz. E eles querem ser melhores do que nós somos. Então, para todo adulto consciente e racional, vale a pena assistir Adolescência para entender por que que a minha geração errou, por que que a geração atrás da minha errou, e por que que esses erros vêm se repetindo e vêm acontecendo. No final das contas, nós como sociedade temos as digitais em várias atrocidades que aconteceram dentro e fora dos colégios. E para os pais que estão chocados com o que assistiu em Adolescência, eu convido que reveja como é que foi a sua convivência na escola com os colegas. Não foi legal, não foi pacífico, não foi normal. Ou para aliviar, para tranquilizar todo mundo, para terminar esse vídeo numa vibe boa, vai assistir Meninas Malvadas. É uma boa forma de você entender por que que a Adolescência estreou em 2025 na Netflix. Excelente série, excelente narrativa, extremamente disruptiva, altamente recomendada. Vai assistir correndo.